Olá, corredores! Chegando naquele momento que a gente fica esperando o ano todo, 2 semanas antes da SP City, eu não podia ter a presença melhor aqui para falar sobre o assunto que a gente não pensa noutra coisa, não fala de outra coisa, que é justamente a prova. Paulo, muito obrigada pela tua presença aqui. E já entrando então no assunto da SP City 2023, quais são as novidades da prova para esse ano? Renato, bom, obrigado pelo convite, é muito bom estar aqui falando disso. A gente também se prepara e fica na mesma ansiedade que os corredores, porque é toda uma movimentação para colocar a SP City aí numa cidade como São Paulo, né? Sim. Então para a gente também é bem bacana. A SP City, ela, né, o ano passado foi um ano de entregar uma prova que estava represada, a gente veio de uma época de pandemia e tudo, então tinha uma série de questões. Mas esse ano a SP City volta com tudo, né? A gente está muito contente. Então são aí 15 mil corredores, né? É um número bastante expressivo. O pessoal realmente está voltando, né, para as ruas e a gente está se preparando para receber essa turma toda. A gente está valorizando muito esse ano a questão da intervenção, da interação com a cidade. Tá. Né? Então a gente vem com mais atrações musicais no percurso. Inclusive na segunda metade da prova, que é uma coisa que a gente ouve muito, né? Primeira metade, por ser o centro, por ter a meia maratona junto com a maratona, o pessoal sente aquela energia, mas para quem vai fazer os 42, acha que a segunda metade é sempre mais daquela desanimada, tem menos gente, a prova, né, sente falta um pouco daquele Sim. calor, então a gente colocou alguns temperos, algumas atrações também nessa segunda parte da prova. E aí eu acho assim que a régua para medir o sucesso de uma prova é, sem dúvida nenhuma, o número de inscritos, mas eu acho muito importante também essa ligação emocional que a prova tem com quem participa e a quantidade de gente que vem escolhendo a SP City como porta de entrada para as longas distâncias. Então, assim, a quantidade de gente que vai correr pela primeira vez uma maratona e uma meia maratona e escolhe a SP City para isso. Então, a minha pergunta é se vocês têm monitorado, têm visto isso, esse recorte aí ao longo do tempo, e ao que você acredita esse tipo de relação com a prova? Olha, eu acho que a SP City, a gente corre, a gente conhece as outras provas, também é uma prova muito bem estruturada, né? Então acho que ela dá para o corredor uma segurança de estar numa prova bem organizada, onde ele vai encontrar a hidratação no lugar que ela é para estar, em quantidade suficiente, vai ter o isotônico, vai ter o gel, é uma prova medida, é uma prova com segurança de staffs, de sinalização, é uma prova que operacionalmente funciona muito bem, né? Desde a entrega de kit, a Expo está super bacana esse ano, a gente está com muita gente na Expo, tem as palestras, tem conteúdo, e é uma prova em São Paulo, né? São Paulo é uma cidade que a gente recebe muita gente de fora, onde a gente tem hotel, tem transporte público, tem muita facilidade, muita opção para receber o público, né? E muita gente daqui, né? Hoje São Paulo é a 7ª metrópole do mundo, é a capital da corrida, a gente fala, tem muita gente que corre em São Paulo, então acho que correr em casa também, para quem é de São Paulo, uma primeira maratona, uma primeira meia maratona, é bacana. É né? muito bacana. E isso também é um outro ponto, geograficamente, eu acho que ao longo do tempo aí, a SP City sendo uma prova de destino, né? Recebendo muito corredor de fora de São Paulo, de outros estados e até de outros países, eu acho também, né? Sim, hoje a SP City, desde a primeira edição, né? A gente tem essa marca aí de ter gente de todos os estados brasileiros, não teve uma edição que a gente não tinha corredores de todos os estados. Brasil inteiro representado. Brasil inteiro, e tem os estrangeiros aparecem. São 13 países que a gente tem gente... 13 países, olha só. Esse ano vindo de fora para correr, os que enfim estão visitando, que tem família por aqui, que são corredores, aproveitam a data, né? E vocês têm uma ideia do que isso significa em termos de retorno financeiro, por exemplo, de investimento num evento desse? A gente faz umas contas, né, assim, porque a gente sabe que as pessoas não vêm sozinhas, elas vêm acompanhadas, né? Então é difícil você viajar para correr sozinho. Normalmente você vem, né, com uma família, com o seu companheiro, com um grupo de corredores. Então a gente faz umas contas que essa movimentação entre passeios que a pessoa faz, alimentação, enfim, restaurante, hotel, transporte,
a gente gera em torno de 30 milhões, mais ou menos, de movimentação nesse fim de semana da SP City, só com as pessoas que vêm para São Paulo. Diretamente, porque indiretamente você teria... Isso se multiplica, né, na hora que você Exato. envolve todos os fornecedores, tudo que a prova E também eu imagino que indiretamente isso vai crescendo conforme você vai também estimulando uma cultura de conhecimento do que é um evento esportivo, né? Porque aí o fornecedor, ele entende que ele pode... sei lá, um hotel, por exemplo, pode ter um serviço específico para quem vai acordar tão cedo para participar de uma largada, de repente um café da manhã num outro horário. Então você vai também tendo esses ajustes, né? Exato. A gente conversa, né? A gente já fez algumas reuniões com o Sebrae justamente sobre isso, que é a preparação do próprio trade para receber o corredor justamente para que o corredor se sinta acolhido e sinta, né, que ele é bem recebido e que tem outros serviços criados à disposição, horário de café da manhã, né, enfim, roteiros, lugares que ele pode conhecer. Então a gente tem feito isso e tem feito um trabalho junto ao centro de São Paulo também, né, que o centro de São Paulo, até para a gente que mora aqui, é um lugar que usualmente hoje não se frequenta mais o centro como há tempos atrás. E a corrida acaba levando. E a corrida, né, as pessoas vindo de fora, hoje São Paulo está fazendo uma movimentação de resgate do centro, né, de recuperação do centro. A Praça da Sé hoje, por exemplo, não tem mais ninguém morando, né, num lugar que você não ia porque você ficava até preocupado ali com a segurança. Tá? E a cidade está resgatando esse centro e os eventos contribuem muito para isso. Né? Tem a Galeria do Rock, tem o Teatro Municipal, tem lugares ali, praça, né? Praça Júlio Prestes, tem muitos lugares que as pessoas não vão, né? Normalmente. E a corrida provoca um pouco essa ocupação ali do centro também, de uma outra forma. E esse relacionamento na corrida de longa distância é muito bacana, porque você tem, na verdade, um percurso que vai cortar a cidade. Então você vai ter essa oportunidade de fazer com que o corredor percorra por, literalmente, né? Por várias situações, várias áreas aí, né? E agora esse relacionamento com o corredor, ele, na verdade, principalmente de longa distância, ele podia começar muito antes via aplicativo, por exemplo. Isso é uma coisa que vocês imaginam no futuro que aconteça? A gente possa fazer o tracking aí, o monitoramento ao vivo? Como é que estão essa... Essa é uma ótima pergunta, isso é um sonho nosso, assim, uma coisa que a gente já fala nisso há algum tempo. A gente já vê isso lá fora, né, acontecendo. Sim. E aqui a gente está desenvolvendo, eu não posso dizer que vai acontecer, mas existe até a intenção da gente fazer um piloto agora na SP City. Olha, que ótimo. A coisa não chegou ao ponto que a gente gostaria. De poder lançar isso mas uma das coisas que a gente olha com muita atenção é justamente essa experiência conectada ao digital, né? A aplicação, a pessoa antes, né? Além de ter muita informação, também durante as provas as pessoas poderem acompanhar, né, quem está correndo também ter um conhecimento ali do percurso, de tudo que vai acontecer de uma forma mais interativa. É uma coisa que a gente tem investido e estamos chegando lá, tem avançado. É uma vontade muito grande nossa. Assim. Que bacana. Então vamos conversar sobre o percurso. Vamos lá. Percurso da SP City 2023. E se dá uma sensação aí de déjà vu, é porque realmente o percurso não teve grandes mudanças, né, Paulo? Eu acho que o que é interessante desse percurso é que, eu costumo falar, né, que é uma espécie de um pupurri do que a corrida de rua tem para oferecer para o corredor em São Paulo. Então, você tem pedacinhos de várias provas, né, num único percurso de 42, então a SP City é muito especial nesse sentido. Com certeza, quem participou de tantas provas em São Paulo, já correu aqui, vai lembrar de algum outro pedaço aí, provas também lá da Iguana, provas de outros organizadores, tem um pouquinho de tudo aqui, né? E um dos pontos importantes, eu acho, que é a largada no Pacaembu, que é uma área muito tradicional de provas em São Paulo, largada lá, e eu acho que facilita muito em termos de pontos de acesso. Então, o corredor em São Paulo, ele está acostumado a largar lá do Pacaembu. Mas o que você conta em termos de horários, Paulo, e como é que o corredor pode esperar da largada da SP City 2023?
como você introduziu o assunto aí, realmente esse SPCity, a gente fala que não é a corrida mais plana, não é a mais rápida, não é a mais fria, mas é a corrida que a gente corre em São Paulo, né? É a corrida que todo corredor em alguma hora já correu em algum lugar onde a SPCity passa, então isso é muito bacana e a gente tem uma visão assim de como a cidade muda, né, da largada até a chegada, vários cenários aí de São Paulo. A largada, a gente tem uma pequena mudança esse ano, que a elite feminina largava antes da elite masculina, sempre até hoje, nas 5 edições anteriores, e esse ano vai largar junto. Tá? Então, às 5h45 largam o ACD e às 5h50, junto, que era o horário da largada da elite masculina, da elite feminina, a elite masculina, a gente antecipou a largada da elite masculina e dos primeiros pelotões A e B para 5h50. Então, 5h45 largada de ACD e 5h50 já a primeira onda das elites masculina e feminina, pelotão A e B. Depois segundo pelotão às 6 e terceiro pelotão 6h10. Então a gente está, no geral, largando um pouquinho mais cedo aí. Mas nada que vai alterar, né? Todo mundo essa hora já vai estar lá, já vai ter chego com antecedência. Então, falando do Centro Histórico de São Paulo, que eu acho que é uma área muito bacana, porque é uma área muito pouco, assim, acho que poucas pessoas conhecem e a corrida leva muita gente para o centro, né? Mas eu lembro que o ano passado teve uma mudança bem sutil do percurso em função dos problemas ali da Cracolândia. E esse ano continua sendo uma área mais complicada. O que vocês estão pensando em termos de percurso no centro? Foi exatamente isso, nasceu um ponto de atenção mesmo, né, para nós. E a mudança foi aqui, né? Quando a gente desce do elevado, aqui pela São João, aqui na altura da São João, a prova entrava à esquerda na Rua Helvétia. Isso. Agora ela segue por 2 quadras, pela São João mesmo, e entra direto na Duque de Caxias. Ela entrava aqui, pegava uma travessa para acessar a Duque. Então, ela mudou, é imperceptível, assim, né? Não, em questões técnicas não muda nada, porque a Rua Helvétia estava ocupada. Esse ano está melhor, as condições são melhores do que o ano passado, né? A Cracolândia está concentrada ali da Rio Branco para baixo, e a gente está com já alinhou com o poder público, com Guarda Civil Metropolitana, com Polícia Militar, um apoio muito efetivo para essa área nesse horário, justamente para garantir ali a segurança dos corredores que estão passando por ali, para que a gente, acima de tudo, se sinta seguro, né? O lugar está tranquilo, está bem mais, né, com muito menos interferência, mas a gente é um lugar que a gente sabe que é um ponto de atenção. Certo. Então todo mundo pode ir tranquilo para a prova, que não vai ter problema nessa região aqui mais próxima aonde se concentra a Cracolândia, né? Tem muita gente que é de fora e que tem até um pouco assim, não tem a noção exata do que é a Cracolândia, acha que o centro de São Paulo é inteiro ocupado por esse problema, né? Não é. Não é assim. É pontual, é um lugar assim que ocupa uma parte do centro, porque o resto do centro todo é realmente um lugar que funciona no dia a dia, que as pessoas trabalham, moram, que os comércios acontecem, que tem lugares para serem visitados. Então, às vezes fica essa imagem negativa, né? E eu acho que essa experiência, né, da corrida no centro de São Paulo é muito bacana, principalmente por conta dessas ativações, dessas músicas, né? Então, aqui na frente do Teatro Municipal, que tem a orquestra, não é? Isso, aqui é o Ipiranga com a São João, tem lá os trovadores, Aí a gente tem um posto de água aqui na Praça da República, dá a volta, aí tem a orquestra na frente do Municipal, muito bacana. São momentos assim muito icônicos e cheio de fotógrafos, né? São pontos também que ficam gravados literalmente aí na memória, é bem bacana. E aí, deixando já o centro e indo em direção a 23 de maio, a temida 23 de maio, o ponto que eu sempre faço é aqui por volta do quilômetro 9, não esquecer de aproveitar esse ponto de hidratação sem falta, porque é o último antes da subida da 23 e é um dos únicos que você tem um pouquinho mais do que 3, são quase 4 quilômetros entre um ponto de hidratação e o outro, e com uma 23 no meio. Então é importante se hidratar, entrar na 23, né, preparado.
é uma subida assim que, se você treinou, vai estar tranquilo. Quando você enxergar a ponta do monumento do obelisco no Ibirapuera, dá aquela sensação de conseguir. E aí, falando sobre a 23 de maio, né? Então você tem o ponto de hidratação no quilômetro 9 e o próximo vai ser já próximo ali do Ibirapuera, por volta do quilômetro 14. É isso. Esse ponto é importante, Nata, você mencionar, porque a 23 é justamente onde a gente tem um pouquinho mais de distância entre os pontos de hidratação, Sim. justamente pela necessidade de liberação rápido da via. Tá. Então, é uma exigência aí da cidade, né, que a gente acabou a corrida, a gente não pode ter muito material ali, muita limpeza para fazer. Então, esse é o último ponto mesmo, antes da subida. São 2, né? Então, a gente tem... É o terceiro ponto de hidratação, tem no 3, no 6, no 9. E o outro é depois do 13 um pouquinho, já é na saída ali para o obelisco, já a hora que a gente sai da 23 de maio. Então, é realmente importante se hidratar até aí, porque a gente tem esse trechinho com subida e um pouquinho mais de distância entre... Mas chegando nesse ponto de hidratação do 13, você tem ali um... Ali a gente já tem um isotônico, exatamente, é o primeiro ponto de isotônico. Então você já vai poder ali comemorar. 23 ficou para trás. Vencida. O que a gente fala assim, isso passa muito rápido, né? Porque são 10 quilômetros. Você se distrai o início muito, da prova, você vira o início da prova, ela é bem diversificada, assim, então esse pedaço da prova que na hora que você vê, você já subiu a 23. É isso. E a outra coisa é que nesse pedaço aqui a gente ainda tem as duas distâncias juntas, né? Você tem tanto os corredores de 21 como os de 42. Então é muita gente, né? Uma situação bem diferente depois mas a gente chega lá. A gente chega lá. Então, vindo pela 23, a gente chega na área do Parque do Ibirapuera, que é uma área conhecida muito tradicional para os corredores de São Paulo. Quem não é de São Paulo vai poder também ter uma visão dessa área tão familiar, né, para os corredores. E aí a gente contorna um lago, passa pelo empurra-empurra, né? E pegamos aqui a República do Líbano e entramos na Juscelino Kubitschek, em direção ao Rio Pinheiros, e chegamos nos túneis, né? Na verdade, assim, a gente tem uma novidade ali no quilômetro 15, que é um ponto de gel para meia maratona. Então, ano passado a gente não teve gel, esse ano a gente está voltando com 2 pontos de gel para maratona e 1 para meia, né? Então, para quem vai correr a meia maratona, vai ter a possibilidade de tomar gel fornecido pela organização lá no quilômetro 15. Aí os túneis já começam aqui na Juscelino, né? Já são... Antes do túnel principal embaixo do Rio Pinheiros, tem dois tuneizinhos ali para a gente fazer um aquecimento. São menores, passam rápido, mas já é aquela... Já uma descidinha, uma subidinha. Até chegar no nosso grande túnel ali aqui embaixo do Rio Pinheiros. Mas que é uma festa da SP City, né? Faz uma festa e eu acho que quando eu entro no túnel, eu gosto muito de lembrar assim, eu só estou correndo no túnel porque eu estou numa prova, eu não consigo correr num túnel sem ser numa prova. E aí, se eu estou numa prova, eu estou feliz, né? Então, faz parte, corrida urbana, né? Corrida de rua, tem que ter túnel, tem que ter ponte, tem que ter esses perrengues também. E aí, para ajudar, obviamente, né? O ambiente ali embaixo do túnel é praticamente uma balada, né? Fica escuro, mas tem DJ, tem luzes, vocês capricham ali. A gente sabe que o túnel, para alguns é tranquilo, para outros pode trazer um certo desconforto, né? Então a gente coloca um DJ ali com luzes, coloca uns ventiladores para também o ar circular um pouquinho, porque às vezes o que a gente sente muito no túnel é o ar um pouco mais parado, assim, um ar um pouco mais pesado, e ele fica mesmo. Mas a questão da gente, ele também não é tão longo assim, ele acaba passando logo. E se a gente procurar, né, continuar fazendo a nossa corrida ali, curtir um pouco o que está acontecendo. E a outra coisa que ajuda muito é a hora que você sai do túnel, a quantidade de gente, porque na verdade você está muito próximo já à chegada dos 21. E aí você tem uma quantidade de espectador ali, de público muito grande, fazendo barulho, é uma festa. Aí continua a festa, começou lá dentro do túnel e a festa continua, não é? É verdade, né? Ali é muito bacana, a hora que sai do túnel
a chegada uma dos... vibração muito grande. Exatamente. Ali é um ponto de atenção, porque os 21 já saiu do túnel, 100 metros para frente, já tem que fazer a meia volta ali para descer e entrar no jockey. Se você vai fazer 21, presta atenção, senão você já está lá no fluxo para os 42. Senão aí você vai ter que correr mais 21. E o que eu digo é que nessa hora, para os 20 que está chegando, é aquela felicidade. E para os 42, você olha a plaquinha ali, né, com a setinha 21, você fala, meu Deus, se eu tivesse no 21 eu já tinha chegado. Mas eu estou nos 42, eu continuo, e ali é o momento que você você faz novamente o seu casamento com a distância, sabe? Você ressignifica e fala, não, é isso mesmo. E para quem está fazendo 21, a minha sugestão, quando olhar para aquela placa, pensar, um dia eu vou seguir reto. Faz essa combinação consigo mesmo, sabe? Eu acho que é muito forte, você vai ter essa sensação, vai te levar para frente, vai te levar até os 42 um dia. É isso mesmo, né? Muito bom. E aí você mudou ali os 21 e só a partir daqui, então, só a galera dos 42. Você tá na sua tribo ali, você olha e fala, vocês são os outros loucos, iguais a eu, né? É muito bom que é uma parte bem arborizada, né? Um lugar plano, um lugar já bem, assim, que recebe muito bem a corrida, né? São avenidas mais largas, avenidas planas. E aqui também o suporte da prova ele já começa a mudar, né? Porque a gente sabe que aqui é justamente essa segunda parte do desafio. Então aqui a gente também já tem um ponto de isotônico para quem continua reto, aqui logo no 20 e pouco aqui, né? Na saída do túnel, para quem segue reto. Aí a gente começa aqui no 22, né? Logo depois que você passa ali pelo portão 1 da USP, vai em direção à Ponte Cidade Universitária, ali já tem uma banana também, porque você já está com mais tempo de prova, talvez esteja com vontade de comer alguma coisinha, então tem um ponto de banana. E seguem as atrações musicais, né? Na Praça Pan-Americana, no Vila Lobos. Porque aqui é um bate-volta, né? Aqui é um bate-volta. Você passa Pan-Americana e segue em direção ao Parque Vila Lobos. Isso. Né, pela Fonseca Rodrigues, aí também é um lugar onde muita gente pedala, corre. Exato. E aí uma sugestão que eu faço para quem tem ou família vindo para acompanhar, ou amigos, enfim, família que mora aqui e que quer participar de um evento que eu muito recomendo que o pessoal vá. Essa é uma área bem bacana para você combinar com a tua galera para estar torcendo por você. Por quê? Porque na verdade você tem vários lugares, opções aqui de estacionar, né, no entorno aqui, e você pode pegar o corredor 2 vezes, a hora que ele está indo e a hora que ele está voltando. E é perto o suficiente depois para a galera se organizar, pegar o carro e te esperar na chegada, porque você ainda tem um pedaço ali para fazer, dá tempo de pegar. Então, na verdade, em 3 pontos, né? Você indo, você voltando e depois na sua chegada. Então aqui é uma área legal de combinar. E é bem assim, é reto, né? Você tem ali uma opção e é importante, viu? Ter você entrar aqui com essa... você tem todo o apoio aqui de banana, de isotônico, mas é importante também pensar um pouco no apoio também psicológico, porque essa segunda parte da SP Marathon, da City, ela exige muito do nosso psicológico. Uma torcida ajuda demais, né? Não você é? vê alguém gritando seu nome, alguém que você conhece. Exatamente. E se você já Nossa, entra... você às vezes está naquele momento que é mais difícil, você dá uma... Você já entra aqui com aquela expectativa, pô, será que eu vou encontrar aqueles que chegaram, sabe? Você vai a sua cabeça vai voando, né? Você vai se distraindo com isso e quando você vê, você já está voltando aqui de volta em direção à USP, né? Essa dica é muito boa, porque realmente aqui é um lugar muito fácil, né? Os bloqueios de trânsito que existem em função da prova, eles não impossibilita que você chegue justamente nessa região. Então é uma região muito boa para se assistir à prova. Né? Bacana. E aí você entra de volta aqui? Entra na USP, né? Aqui a gente tem o ponto de esponja, que na verdade é da ida e da volta, que também já dá
uma aliviada, né? Você pega as esponjas geladas ali com água, então isso, refresca, e aí, joga na nuca. E para quem está chegando agora, os novatos aí de maratona, a esponja, ela é basicamente um quadrado de esponjão, é uma esponja mesmo. É uma esponja que ela tá molhada, tá encharcada de água. E aí você pega aquilo e você joga, limpa. Olha, refresca, viu? Dá uma refrescada boa. É importantíssimo, eu sugiro. Dá uma baixada no calor ali, uma refrigerada, é bom. Exatamente, exatamente. Porque aí você vai entrar aqui em direção à USP, né? Vai fazer a raia da USP, né? Sair pelo P2, fazer a Politécnica e voltar para a USP, né? Aí aqui na volta, de novo, na saída a gente tem mais uma bananinha. E na volta um salgado e um refrigerante, aí também é uma outra coisa para dar uma né? Às vezes um salzinho cai bem, você já está no momento mais difícil, fim de prova, para frente do 30, né? Já é 35, já temperatura já subiu aqui, né? Já está bem diferente ali. A gente já está sentindo aqueles efeitos do final da maratona, que não importa, você corre rápido, devagar, independente do seu ritmo, fim de maratona é fim de maratona. Exatamente. Então prepara o mantra, porque é nesse momento aqui que você vai precisar dele, né? E é isso aí, mas, maratona é isso, né? E aí, então, de volta aqui saindo aí em direção à saída da USP, né? Isso, é o P1 da USP, né? Que fica aqui no cruzamento da Alvarenga com a Fonseca, com a Afrânio, né? Tá, exato. E aí de volta em direção ao Jockey, a gente pega um pedacinho da Afrânio, a Linneu, passa ali, né, pela saída do túnel de novo, onde fica a galera, contorna e desce. Esse túnel aqui nesse finalzinho, ela é um túnel, saída não tem, ele na vinda ele não parece, mas aqui voltando ele já é bem desgastante, esse túnel aqui embaixo da Eusébio Mattos vale até a pena, é um ponto de atenção, ele está em obras esse ano, a gente tentou ver se dava para adiantar isso, mas ele não está da forma como ele estava nos outros anos, a gente tem alguma interferência ali, então realmente é um ponto de atenção. Sim. Tem resto vai ter um estreitamento, a prova já está bem alongada, não vai diminuir o seu ritmo, mas é um lugar que vai ter areia, um pouquinho de pedra, um ponto de atenção. E a mecânica já está mais comprometida, né? Você levanta menos o calcanhar, e aí, um ponto de cuidado ali. Exato. Ele já é ruim, né? Ele já tem os problemas de filtração, quem corre ali sabe. Que é normal. E ele está em obras ali. Uhum. Então, aqui tem uma bala de goma, né, pertinho do túnel, esquecemos de falar. Aqui você já comeu um salzinho, aqui você manda um açúcar, sobremesa para poder chegar no feliz. Então, continuando aqui, na Afrânio, na verdade, você já entra na Linneu, você já entra ali na saída para a chegada, para a arena de chegada, né? Exato, aí é a festa, né? Celebração, entra ali no Jockey. Tem arquibancada, o pessoal esperando ali, uma vibração muito grande. E aí acho que é o momento de celebrar, né? Então ali a gente preparou, esse ano a gente vai ter, enfim, tem suplementação ali de proteína, tem o lanchinho, a fruta pós-prova, hidratação, tem o posto médico, você vai receber a sua medalha. E a gente vai ter uma banda, né? Uma banda Quasimodo trocando lá, bacana, ao vivo lá no final para celebrar essa chegada. E outras surpresas, tem o recovery, né? Uhum. Então a gente tem uma área de recovery bastante grande com as botas, as banheiras de recuperação. Tá. E outras surpresinhas que quando vocês chegarem lá, vocês vão poder acompanhar. Sem spoilers. Sem spoilers. A gente tem a medalha para os top 100, né? Então a medalha vai ser entregue numa tenda específica e as cerimônias de premiação. O ano passado vocês fizeram uma mudança no esquema do top 100, né? Que não era mais por chegada, era por tempo líquido. Por tempo líquido. Isso então, continua. Deu certo, continua. O top 100 vai ser por tempo líquido, a gente demora só um tempinho para checar os pontos de controle, que era justamente o problema que a gente tinha por ordem de chegada, que infelizmente algumas pessoas não faziam o percurso todo e acabavam recebendo a medalha de top 100. Então a gente ajustou por tempo líquido e tem dado mais certo, né? Assim, acho que quem recebe realmente são os 100 melhores tempos líquidos da prova, né? Homens e mulheres, né? Tá. E uma outra mudança com relação à gravação do tempo na medalha, né? Isso, bom se lembrar, o tempo na medalha, isso é uma coisa que deu muita fila no ano passado, que as pessoas tinham que gravar o tempo lá na arena da prova. E você quer ter aquela... E você quer ter e tal, mas não, é muita gente, você não consegue ter máquinas suficientes. Então a gente adotou a pessoa vai receber a medalha, atrás dela ela tem um berço, para você colar uma chapinha que vai vir
para quem adquiriu com o seu tempo gravado depois. Então, até 10 dias depois da prova, certo. Você vai receber na sua casa o tempo e isso gravado esse serviço você compra na Agora, Expo? comprar na Expo, tem gente que já comprou, você pode comprar na Expo, ou você pode entrar lá, tem um link hoje no site disponibilizar, você pode clicar e já comprar também. Tá. E aí todo mundo vai receber E aí não é mais depois. feito na arena e você recebe em casa. Pode chegar lá, curtiu, tal, vai para casa, depois você vai ganhar o seu tempo lá para colar na sua medalha. Fica encaixadinho, fica bem bacana. Que bacana. A medalha tá linda. Então é isso, né, Paulo? Tá chegando agora a ansiedade, segurar a ansiedade. Acho que nosso próximo encontro, então, é na Expo. Que dia que vai ser, então? Então, a Expo, dia 28 e 29, no Transamérica Expo Center. No dia 28, sexta-feira, é das 8 às 20, ela vai até um pouquinho mais tarde, no sábado, das 8 às 18. Tá? Na Expo também a gente vai ter, além da entrega de kit, retirada de quem comprou as camisetas de finisher já vai retirar lá, tem lojas e tem uma agenda de palestras muito bacana também, com conteúdos, dicas, atletas de elite, né? Treinadores falando sobre a prova, nutricionista, gente que já fez a prova, então tem muito conteúdo ali, a gente vai publicar essa agenda, está fechando, né? E é muito legal, é um lugar onde muita gente se encontra, né? A Expo acaba sendo um grande ponto de encontro, tem food trucks, o pessoal come ali, passa um tempo ali, encontra, né, pessoas que você já encontrou em outras provas, que estão vindo para São Paulo, o pessoal chega lá de mala, é aquele clima bacana, de prova mesmo que a gente gosta bastante. É muito bacana. Paulo, muito obrigada. E sucesso para todos nós. Obrigado, esperamos vocês lá na SP City, né, para celebrar esse momento, né, porque a gente sabe que não se chega numa meia ou numa maratona assim de uma hora para outra, o pessoal está aí treinando e aí lá é a hora de ir lá e buscar a medalha e aproveitar. É isso aí. Obrigada. Tá bom, obrigado a você.